pessoal, bom dia a todo mundo. Obrigada por estarem aqui comigo. Se você chegou até aqui, recebeu o meu convite, se você é mãe, se você vai ser mãe, se você já é mãe da sua mãe também, eu queria muito que vocês estivessem aqui para a gente bater esse papo sobre a maternidade. Eu não sou mãe, então, aliás, eu sou mãe da minha mãe agora, mas o bate-papo de hoje é justamente para tentar um apoio, aquele lance da sororidade que a gente fala, aquele apoio materno que toda mãe precisa. Eu acho que toda mulher precisa dessa rede, desse conjunto de medos e ansiedades que todas estão passando juntas, né? Então, assim, como eu não sou mãe, eu trouxe uma super mãe aqui para conversar com vocês, para conversar com a gente, para tirar dúvidas e para tentar também apaziguar os corações das pessoas, tá? Vou te falar sobre a minha convidada. A minha convidada eu conheço desde os 15 anos de idade. Ela foi me procurar na academia que eu trabalhava, então eu atendo a Elô desde os 15 anos de idade. Não vou falar quantos anos ela tem, porque senão eu vou entregar a minha idade. Então, para isso não acontecer, não vou falar a idade dela. Só que a Elô eu fui acompanhando ao longo da vida, eu acompanhei as duas gestações da Elô, e assim, foi uma experiência também para mim como nutricionista, as gestações dela, porque foram duas gestações completamente diferentes. E ela se mostrou assim extremamente safa para fazer tudo, né? E ela virou para mim um exemplo de mulher que realmente faz acontecer, né? Então, por isso que eu trouxe a Elô hoje aqui para conversar com a gente, para conversar com você. Elô, me manda seu convite aí para eu aceitar você. Vem aí, me chama para eu poder falar com você. E aí, gente, a ideia aqui é uma troca de figurinhas, né, de todas as mamães. Eu quero que você me passe a tua experiência, os seus medos de hoje, o que que você espera. E para quem vai ser mãe ainda, para quem pretende ser um dia, tá? Seja mãe adotiva, seja pai que é mãe, todo mundo que tem essa questão do cuidado. Oi, Elô! Que Você bom quer te me ver! matar com essa Tá me introdução, né? ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Por quê? Tô te ouvindo super bem. Você quer me matar com essa introdução, é para chorar, né? Eu já tô com Não, saudade. não. Já falando, Eu não, também. eu tô morrendo de saudade. Ainda vem me falando disso logo no Não é? começo, assim, para você chegar como? Eu tô aqui, ó, respirando. Respira profundamente. Eu vou te ensinar, né? Respiração, eu vou te ensinar isso. Então, gente, olha só, a relação aqui, ela é muito amorosa mesmo. A gente tem uma relação de amor, né? De nutricionista com paciente que viraram amigas e que assim, é uma relação de muito respeito, de muita. Assim, eu tenho um profundo carinho, um profundo Meu respeito por Deus. você, você sabe disso. Me apresenta, quer dizer, me apresenta não, se apresenta pro Presente. pessoal, o que ser mãe te levou a fazer na vida? Vamos lá, conta pra gente. Primeiro, bom dia para todo mundo, todas as mães que estão aí, as que não são mães também. Bom dia, Felipe, meu marido, que está aqui me apoiando. Tem que dar bom dia. Bom Bom dia, dia, todo mundo. Felipe! Ele ainda não foi para consulta com você. Vou levar ele também. Pois é, vai chegar, vai chegar. Então, eu fui mãe muito jovem. Fui mãe com 21 anos. E Uhum. porque eu quis, casei cedo, então queria muito ser mãe, era um sonho. A minha mãe brincava comigo falando que quando eu era pequena, e perguntavam para mim: "O que que você quer ser quando crescer?" Eu falava: "Mãe". Eu não Olha, pensava em nenhuma profissão. Eu quero ser mãe. Então era o que eu mais tinha vontade. e peraí que tu deu uma congelada, peraí que deu uma congelada aqui. Oi, voltamos. Oi? Oi, Oi? voltamos. Agora sim, sim, sim. Ó, Casa do Fazer Juntos, dona.
Carla está aqui conosco, a nossa psicóloga favorita, Carla Suzarte, está aqui conosco. Fala para mim. Então, além de. Eu queria ser mãe. Foi aí que você parou. Tá me ouvindo bem? Você tá dando uma travada para mim, Simone. É. Então, pessoal, fala aqui quem é que tá travando. Eu ou ela? Ou as duas estão travando? Vamos lá. Eu tirei do Wi-Fi e deixei no 4G. Porque ultimamente o 4G tem funcionado melhor. Vê É, se melhora para você. tá dando uma trava para mim, a sua... Você quer sair e voltar? Falem para mim aqui Você tá... se vocês estão. Deixa eu ver se O agora Luiz foi. está falando que está tudo normal. A Fabiana está falando que a tua imagem está embaçada, Não, Elô. você tá travando para mim. Não sei se sou eu. Não tô te Eu ouvindo acho. bem. Será que... Quer sair e voltar? A Fabiana está falando que o áudio Vou das fazer duas está isso. ok. Então tá, Vou sai e tentar, peraí. volta. Entra no 4G para ver se é melhor. Vamos lá, gente. Assim, essas coisas ao vivo, né, começam a dar uma travada de vez em quando, né? Eu acho que esse é o maior pavor meu de fazer as lives, justamente porque isso tá muito variável, né? Então, assim, eu queria pedir sempre para vocês o seguinte: quando der essa variada aqui, a gente vai voltar. Tá bom? Fica tranquilo que a gente vai voltar juntos, não tem problema nenhum. A gente cai e volta, não tem problema nenhum, tá bom? Eu já tô esperando a Elô de novo. Oi! Voltou? Voltou, agora sim. Agora eu tô vendo bem. Então, tava Ótimo. falando. Quando eu era pequena, a profissão, perguntavam para mim, falavam que eu não queria ser mãe. A minha mãe Uhum, ficava, minha filha, você não quer ser médica, você não quer. Mas assim, foi um bom tempo da minha vida, falou, não, quero ser mãe. E uhum. milhares de bonecas com nome. Sim, aí Então, sim. então, o que acontece? Eu acabei tendo filho muito cedo, porque eu queria, ouvi muitas coisas por causa disso. Uhum, imagino. Só que eu tava tão entregue àquele momento, eu tava tão querendo, que a minha gestação foi assim, nem sei te explicar. Você viu? Foi mágica? Foi Foi muito muito tranquila, foi fora da tranquila. curva. Eu estava Uhum, muito apaixonada, eu respirava a maternidade de uma forma assim. No meu pós-parto, meu pediatra, fala que é meu, fala que ele é meu, pediatra dos meus filhos, né, do Lucas na época, sentou comigo para me dar alta, né, no hospital e falou: Você tem alguma dúvida? Você quer? Eu falei: Não. Ele já nunca viu uma mãe assim. não, e jovem e tão tranquila, né? É... E Essa que minha é a irmã questão. ficava: Você não tá desesperada? Não. Eu tava tão deslumbrada que eu falava: Não, tá tudo maravilhoso. E como é que isso foi se desenrolando aí para hoje você Então, profissionalmente ser essa pessoa que você é? Fala para mim. aconteceram várias coisas depois, né? Depois do Uhum, deslumbramento, porque maternidade aham, não é simples, não é fácil, né? Você começa a dar de cara com várias adversidades que você é a mãe. uhum, E aí sim, você pega aquela responsabilidade para você de uma forma que, não, agora eu vou encarar. Logo depois eu tive Gabriel, né? 2 anos e meio depois eu estava grávida do Gabriel, que eu sempre quis ter mais de um filho também. aham, E eu tava esperando que seria aquela gestação como foi a do Lucas, né? Boba, né? Óbvio que não. Então, a partir daí, foi meu primeiro choque de realidade, que cada gestação é uma, cada mãe é uma, porque a mãe que eu fui pro Lucas, eu não sou a mesma mãe pro Gabriel. Porque eles são uhum, seres humanos diferentes, eu estava em épocas sim, diferentes. E a gestação do Gabriel me veio cheia de sustos, de dificuldades, me pegou no momento que eu também não estava tão preparada da forma que eu achei que eu estava. Eu uhum, tive que fazer repouso e fico uma gestação cheia de sustos. E o meu pós-parto já foi um pós-parto complicado também. Eu uhum, continuei esperando aqueles sustos, né? Eu fui é, diagnosticada com depressão pós-parto depois do Gabriel. Então, assim, eu tive várias situações completamente diferentes da primeira experiência. E uhum, aí, eu, a partir dali, decidi que ia me entregar para a maternidade, assim, que ia viver a maternidade da forma que eu achasse que daria certo para mim. E comecei a uhum, pesquisar muito, comecei a ler muito, comecei a perguntar. O meu médico fala, a minha médica falava e o pediatra me fala que eu sou uma perguntadora, porque eu chego lá e vou com uma lista de perguntas mesmo, e falava um monte aham, de coisa, queria discutir, queria perguntar coisas que nem eram dos meus filhos, porque eu tinha curiosidade. E me vi completamente apaixonada pela maternidade.
E aí fui seguindo a vida, né? Abri uma clínica de estética, trabalhei com estética humanizada e vi um interesse absurdo por mães e grávidas. A Uhum. grávida chegava lá reclamando, a gestante reclamando muito de celulite, que estava com acúmulo de líquido, se sentindo mal, e começava falando mais de estética, e eu ia convertendo, eu falava que eu ia convertendo, ia mostrando o outro Aham. lado, ia conversando. E aí eu comecei a trabalhar com Ayurveda, com terapias naturais, com naturopatia. E a partir daí eu Isso. parei tudo, falei, não, eu não quero estética. Eu não Uhum. quero trabalhar com isso, que isso para mim ainda é pouco. Eu quero ir Uhum. além. Eu quero Certo. usar essas experiências que eu tive, tanto numa gestação quanto na outra, que foram, hoje eu falo que foi uma bênção ser completamente Uhum. diferente, porque eu tive as duas experiências, né, as coisas Sim. boas e as coisas ruins das duas. Eu quero usar isso também para auxiliar outras mulheres nesse momento, né, com essas adversidades, com tudo que elas vão enfrentar. Eu quero conseguir, talvez, amortecer um pouquinho essas dores, essa culpa, essas coisas todas que a gente traz, né, E nesse muita momento. cobrança, né, Elô? É muita Muita cobrança, né? cobrança. Cobrança Aí o eu tempo comecei a inteiro. procurar cursos. Então, fui fazer Ah. curso de doula pós-parto, consultora de amamentação. Uhum. Como é que é E ser doula? Porque assim, eu tinha essa dúvida de ser doula, do que era ser você doula e falou que tal. não sabia o que que era. Não, assim, eu sei o que ela faz, mas assim, eu realmente fiquei curiosa de saber, porque eu não sabia que o trabalho era tão amplo. Eu achava que era só aquele apoio pontual na hora do parto, né? No E não parto. é, né? Então, assim, é Não. maior do que isso, né? Tem uma coisa Fala pra mim linda sobre isso. que eu gosto muito de falar, que as pessoas muitas vezes não sabem. A palavra doula vem do grego, quer dizer mulher que serve. A doula está Aham, ali show. para servir aquela mãe, tanto no período da gestação, quanto no parto, quanto no pós-parto. Então, ela vai dar Ah, todo legal. o apoio, o amparo, o apoio emocional, físico e informativo mesmo, de falar para ela, não, isso aqui acontece, isso aqui pode fazer dessa forma. E o que é mais importante da doula, dessa pessoa que está ali acolhendo nesse momento, tudo vem sem julgamento. Porque quando Uhum, vem uma pessoa da família, ou seja a mãe, seja a tia, seja a irmã que está lá para apoiar, lógico, ela vai trazer um monte de experiência pessoal, ela vai trazer um monte de dicas que vão ser boas, mas ela também vai trazer um monte de coisa que ela acha, que ela aham, acredita, uhum, como ela acredita que tem que ser feito. E isso, entendi. às vezes, ao invés de dar essa segurança, esse suporte, atrapalha. É. Porque aí você fica, ai, será que eu faço? E aí vem muitas opiniões. Vem uma do lado de cá, da mãe, vem uma da sogra, vem uma de lá. Então, é interessante no trabalho da doula ser, nesse momento, a referência. Não, Uhum. você E vai fazer a dessa doula forma. fica no meio do caminho tentando administrar É, isso para. É o filtro e para a a, mãe, é isso? É um filtro de isso. informações. E eu falo que, para mim, é o mais importante, é o mais bonito da profissão. Enquanto está todo mundo olhando para o bebê, a doula está olhando Uhum. para a mãe. Ah, O que que legal, ela está olha. sentindo? O que Uhum, que ela está sentindo? Como é que ela está nesse momento? Como é que estão os pensamentos, as incertezas? Então, nesse momento, é o uhum. momento da mãe. Porque Sim. acontece muito com a mãe na gestação, de ter todas as preocupações, aquelas ansiedades, só que tá todo mundo voltado para ela, né? Porque ela está com o Aham. bebê na barriga, e o bebê nasce e acabou. A É, mãe porque fica em segundo tem plano. isso, né? Porque tá nascendo um bebê, mas tá nascendo uma mãe também, né? Tem dois nascimentos ali Sim, no cheia caminho, de né? dúvidas, cheia de Uhum. incertezas, cheia de dúvidas, cheia de preocupação. E aí vai todo mundo pro bebê. Ai, bebê, eu Aham. vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ninguém, assim, é muito difícil. Hoje acho que as pessoas estão mais conscientizadas, mas é muito difícil alguém que chega e pergunte pra mãe: você comeu? Você tomou banho? Aham. Você precisa de Pois ajuda? é. Como é que você tá? Como é que você Uhum. tá se sentindo? Eu Show. tive, É graças a isso. Deus, um apoio maravilhoso nos meus dois pós-parto, que foi minha irmã, que foi essa pessoa. Acho que Ah, que justamente por ela legal. ter tido também duas experiências, né, também. Então, eu Uhum. tive isso no pós-parto. Ela me perguntava, você comeu, você tomou banho? Uhum. Mas muita gente não tem isso. No Que momento, a doula se isso? volta para a mãe, no trabalho de Aham. consultoria de amamentação, para ajudar ela a pega correta do bebê, ajudar nesse momento que também é Uhum. cheio de dúvidas e E no assim, começo é um pouco complicado. a primeira pergunta que eu quero assim te fazer é: dá para ser mãe e não sentir culpa? Dá. Porque assim, eu acho que a culpa materna é um negócio que todo mundo vem referindo, sempre todo mundo fala.
eu não consigo dar conta de tudo, e realmente você não tem que dar conta de tudo, né, ao mesmo tempo. Então, isso é uma pergunta que eu acho que vai ser legal pra gente esclarecer. Dá para ser mãe e não ter culpa? Dá para ser humano e não ter culpa? Não, de jeito nenhum. Essa é a questão. A culpa, Aham, a gente lida com ela todos os dias, né? Eu falo que assim, sim. a gente, quando você é profissional, tá lá exercendo seu trabalho, vão ter coisas que você vai fazer que vão ser boas, outras nem tanto. E aí você vai se sentir Uhum, culpado. Ou você vai, como filha, de vez em quando você erra e aí vai se sentir culpado, porque eu errei aqui. Só que o que acontece é que a gente tem que desassociar. Não necessariamente você ter entendido que errou tem que uhum, vir acompanhado da culpa. Errei, poxa, tô me sentindo culpada. Não. Até porque o erro faz você crescer e fazer diferente na próxima vez. Então, eu acho uhum, que isso tem muito a ver com como a gente encara a maternidade. Porque é você que escolhe a forma como você vai encarar. Ela pode sim. ser mais leve. Uhum, Você pode não se sentir culpado o tempo inteiro. Você pode saber dosar isso. Então, primeiro saber que a gente é humana e que a gente vai errar. uhum. E é um erro que leva a Vai gente uma fazer alerta a parte, né? outra. É, é parte esse crescimento, né? Vai fazer parte. Muito importante você saber que os seus erros não te definem, que um Uhum, dia pois é. ruim não vai estragar uma infância, não vai estragar toda uma construção que você fez, porque a gente vai ter dias ruins, que a maternidade é muito inconstante. Então tem dias que Aham. você tá ótima, tá super bem, fez tudo lindo, tem outro dia que você não tá com saco. Eu não quero Vai ter um agora dia que você não vai brincar, você querer não tá pra cozinhar, brincar. vai ter um dia que você não quer É, brincar naquela hora, então né? existe aquilo E, que é e- adequado para você naquele momento, assim, que não, isso aqui uhum, dá para eu fazer, eu posso fazer isso uhum, agora. Mas agora, entendi. isso aqui não consigo, não vou conseguir fazer agora. E tudo bem, Uhum, entendeu? E segue. Porque é muito mais importante você ser verdadeira, você ser humana e você colocar isso pro seu filho. Olha, hoje a mamãe tá cansada. Olha, hoje uhum, a mamãe errou, a mamãe gritou com você hoje que eu fiquei impaciente. É muito melhor que eles vejam a gente como pessoas humanas que erram, uhum. que acertam, que têm falhas e que às vezes não estão bem, às vezes estão bem, do que olhar para você e falar, nossa, minha mãe é perfeita, minha mãe não tem defeito. Porque não é E a a culpa, verdade. Então é muito às melhor que vezes, você seja verdadeira. uhum, às vezes a culpa vem, né, do julgamento externo que as pessoas têm de você. Então, Sim. a Isso, sogra acha que você não é uma mãe boa o suficiente, a mãe acha que você está errando em um monte de coisa. Eu acho que grande parte das culpas vem muito dessas opiniões externas, você não acha? vem. Grande parte das culpas também vem do que a internet vende. Do que você vê Uhum, na internet e acredita como verdade. aham. Aquela mãe que você vê uma foto que os bebês quietinhos Eu falo muito isso, que isso é uma coisa que duvido uma mãe que não passe por isso. Aquele momento, aquele dia que o bebê senta na cadeirinha e tá desesperado. Quer entrar na cadeirinha? Aí chora, não sei o que, você tem que manter ele na cadeirinha porque vai andar de carro. Aí você olha na internet uma foto de uma mãe com o bebê sentadinho na cadeirinha sorrindo. Aí você fala, Aham. nossa, eu tô fazendo tudo errado. E Esse você não vê momento que o nunca é bebê meu, né? chorou pra sentar. Você não viu que aquele bebê chorou assim pra sentar, pra botar? Você não viu que ele foi chorando até chegar no restaurante? Você não viu a bagunça que ele fez no restaurante? Você só viu aquela foto dele sorrindo na cadeirinha. E aquilo não Aham. é exatamente o que aconteceu, é uma foto, não é o momento inteiro. É isso, porque eu acho E que grande parte dessas coisas da internet, né, e aí vale para tudo, né, vem só um flash da realidade, vem um quadro daquela realidade que ninguém daquele assistiu, da coisa segundo feia que ninguém assistiu. o segundo que a foto foi tirada, né? Que mãe que na Aham, hora da vamos tirar foto de Natal, a família toda reunida, ó, quem sorrir vai ganhar chocolate, daí são sobremesas. Gente, aham, é uma foto. Não quer dizer que a criança é sempre daquele jeito, é sempre comportada. E aí quando você fica olhando esses exemplos na internet, você começa a se comparar, e se comparar é o grande erro, porque aí é onde sim, você começa a se culpar de, poxa, eu não consigo, olha lá, ela tá agora então em época de escola em casa, ela tá estudando, tá lá organizando tudo e eu tô aqui, os meus filhos não querem nem sentar. Então, uhum, se comparar é um problema. E isso é, que você falou, a hora da gente fechar os ouvidos, filtrar, uhum, porque tem gente que vai te falar muita coisa boa, que às vezes você não sim, tá sim, enxergando. Porque claro, muitas vezes a pessoa que está de fora, ela enxerga coisas que você não está enxergando. uhum, Então é legal, não é ruim, não vou ouvir nada que ninguém me fala. Só que você tem que saber filtrar, porque tem gente que vem só para falar, faz assim, faz daquele jeito, faz daquele... De novo,
é de acordo com o que eles acreditam, as crenças deles, as experiências deles, o que que eles E acham que é estar correto. ali no dia a dia é que é o difícil. Uma coisa é Você você sabe. olhar do que está do lado de fora, eu estou aqui, vou começar a opinar sobre a vida alheia. Eu acho que É. são as duas coisas, né? É o filtro do ouvido e parar de se comparar. Eu gosto muito de dar esse adendo, que é o seguinte: as mães que chegam no consultório no pós-parto já chegam com um pânico, porque a barriga ainda não voltou para o lugar, porque está cheia de celulite. E durante a gestação ainda tem essa pressão sobre a estética, né? Que era uma coisa que você estava Aham. falando. Que aí, assim, ai meu Deus, o médico brigou comigo, porque eu tô enorme e tal. Então, assim, não leva pro grau da. Vamos resolver o problema ao invés de fazer o julgamento, né? Aqui entrou a professora Sandra Proença, não sei se você conhece, professora Sandra Proença. Ai, que A pessoa, saudade. né, gente? Aqui, ó, a Cristiane está falando aqui sobre a culpa e o estresse que atrapalham tanto na amamentação também. A gente vai falar agora sobre essa amamentação, né? Quando começa essa dificuldade na amamentação, é, que as mães ficam. Eu acho que a culpa maior é essa, né? Depois que tem o filho. Como é que se resolve isso, né? Como é que a gente resolve esse apoio na amamentação? Vamos lá, vamos falar sobre isso? Primeiro, o segredo da amamentação é você se informar muito. Então, Sim. a boa informação, a Ter um bom informação, pediatra que te ajude nisso para isso, que você te informar. confie, Exato. pediatra, obstetra, informações atualizadas. Existe muita Aham. coisa que a gente fazia antigamente que hoje a gente sabe que não tem mais necessidade, que não ajudam em nada, às vezes até atrapalham. Uhum. Então, estar bem informada, né? Munir-se de informações que vão te ajudar e contar Sim. com profissionais que te apoiem. Uhum. E é muito importante também que você entenda que esse é o momento seu com o bebê e é só seu com o bebê. As pessoas vão te apoiar ou desapoiar em volta, mas é seu com o bebê, é o seu momento. Então, Uhum. eu tinha o costume que me ajudou muito, que eu talvez não tive tanto no primeiro filho, mas no segundo eu tive com certeza, de na hora que eu ia amamentar, eu tirar todo mundo de perto. Aham. Porque é um momento que eu preciso estar conectada e eu preciso sentir da forma como o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que o bebê está sentindo, porque se eu estiver estressada não vai ser bom para ele. Então, Uhum. antes de se preocupar com vai dar certo, não vai dar certo, tem que aumentar, não tem que aumentar, é munir-se de informações mesmo. E cercar Isso. de pessoas que você confie, que vão te dar um bom apoio. Porque eu gosto de deixar também um outro fator aqui, vamos falar do fator nutricional. Uhum. Primeiro que não existe leite fraco, tá, mamães? Então não existe esse conceito, ele é um conceito super equivocado. É, Nem a leite gente vai ter fraco e nem mãe que não tem leite. e nem mãe que não tem leite. O que acontece é uma pega correta, né? Você vai ter algumas coisas podem ajudar na produção, algumas podem ajudar e tal, mas assim, o principal é todo esse ambiente, principalmente, né, o teu psicológico está em dia. Emocional conta O muito. emocional tem que tá bacana. O que acontece? Eu tenho muita preocupação de algumas mães que estão amamentando e que ainda recebem a orientação de que tem que complementar esse leite. Ah, não, porque o teu leite não está sendo suficiente, tem que Não complementar. existe. Não existe isso, gente. O que existe é uma paciência, é a orientação e a informação, tá? Então, assim, a gente só vai suplementar quando todas as possibilidades estiverem esgotadas, tá? Assim, também se tiver que suplementar, gente, também não tem que ter culpa nenhuma, não. Se você não conseguiu amamentar por algum problema, É, também eu acho que tem que aceitar, né? Eu acho que essa isso é é a questão que eu importante. ia falar. Eu gosto de usar um exemplo de uma mamãe que eu acompanhei bem de perto, que desde a gestação tinha muito medo de amamentar. E que quando foi experimentar a amamentação, todas as vezes em que ela tinha que sentar e amamentar o bebê, era um sufoco. Uhum. Só que a gente sabe que o leite materno é um alimento mais completo, que tem mais de 200 componentes que não dá para imitar industrialmente, a gente não Nada. consegue, é do leite. Uhum.
Então é óbvio que a mãe vai se cobrar nesse momento, Uhum. gostando ou não gostando. Só que existe uma coisa aí, uma linha tênue aí para separar. Ela sofria. Todas as vezes que ela ia amamentar, ela sofria. E eu, mesmo sendo extremamente a favor do aleitamento, né, de estudarem isso, Exclusivo. Uhum. pois é, eu naquele momento, eu aconselhei que ela parasse. Por quê? Se eu estou com um bebê amamentando e toda vez que eu amamento eu estou estressada, estou nervosa, estou chorando, estou agitada, que esse bebê vai receber, não é bom. Então, por mais que ele receba o alimento, por mais que aquilo também, aquele momento não vai ser um bom momento. E aí o A bebê ejeção automaticamente de vai leite ficar, fica, a ejeção fica prejudicada com esse fica. estresse, né? Você E o realmente bebê vai prejudicar. sente. Como Uhum, eu disse, é um claro. momento de muita conexão. Então o bebê começa a sentir que a mãe está nervosa, que a mãe está estressada, que a mãe não quer. E ele sente. A gente acha que não sente, a criança Uhum, sente. E sente sim. muito, porque é uma conexão profunda. Então, se você está ali naquele momento muito nervosa, muito estressado, todas as vezes é um sufoco para você, Uhum. não é para. Vai ter o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo cuidado com uma mamadeira, com um bico Mas artificial. sempre procurar ajuda, né? Então, assim, se você não está Sim, conseguindo, procurar um apoio psicológico, o apoio de uma doula, o apoio do pediatra isso. que Consultora de também te alimentação, ensina, o especialista em aleitamento consultor materno, de sim. amamentação. E isso tudo é muito importante, gente. Sim. Parece que. Porque, o que acontece? A gente sempre tem aquela referência muito de que isso é inerente à mulher, né? Que toda mulher é capaz. De parir e de amamentar da mesma forma, né? Então, assim, isso toda mulher tem que aprender. Hoje a gente também vê um outro lado, né? Que tem muitos pais que assumiram a maternidade. Né? Muitos homens que assumiram maternidade, casais homoafetivos, em que os dois são pais. Né? Então, assim, a gente tem que. Eu acho que é legal a gente ampliar um pouco mais o leque dessa é, do que é hoje, do que é usual, né? Então eu acho que assim, eu sou a maior fã do mundo do aleitamento exclusivo até os 6 meses. É, a gente realmente tem que entender que é o alimento mais completo, que é o que vai fornecer imunidade para o bebê, tudo isso, tá? Mas se você não conseguiu, ok, gente, tudo bem, não tem problema. Agora, o que não dá? O que não dá é aquela mulher que não quer amamentar porque ela vai ficar com o peito caído. É, Aí é não. outra história, tá? Não. Gente, olha só, vai ser sempre se você vai pensar na parte estética da sua vida o tempo inteiro, você vai É. deixar metade da sua E, vida e passar, outra né? coisa é não esperar que vai ser super fácil, tranquilo, e se não for, eu vou desistir, porque não é fácil, é um período de adaptação. Então, pode Uhum. ser que você tenha algumas adversidades, pode ser que você sinta dor em algum momento, e é uma adaptação e ela passa, é uma fase, e ela passa. Algumas mulheres têm mastite, né? Que tem aquela É, inflamação e que dói pra isso. caramba. Como é que é lidar com a rotina do bebê novinho em casa na hora que ele acabou de chegar? Dá pra ir ao banheiro? Dá pra comer? Dá pra tomar banho? Porque muitas mães ficam nessa de. Ficam tão desesperadas, tão apavoradas que não conseguem mais tomar banho, não conseguem mais comer, não conseguem mais nada, né? Como, como é que organiza isso, Elô? Tem uma pesquisa muito legal, que eu vi até há uns dias atrás, que diz que você se adapta completamente ao seu bebê mais ou menos aos 4 meses. Você demora Uhum. quatro Demora, hein? meses para se adaptar. Então, primeiro, tirar a pressão, né? Ficar, né, respirando tranquila, que vai balançar o seu mundo, vai balançar a sua rotina. E não tem como Uhum. ser diferente. É um bebê que não sabe falar, cheio de necessidades que você tem que se doar ali naquele momento. Só que existe uma pressão muito grande para conseguir fazer isso de todas as formas do melhor jeito, conseguir. Não pode chorar, e não pode não sei o que lá, e o que vai ser, e vai ter cólica. E vamos estruturar uma rotina, né? Como é que é o nome daquela babá que fala que tem que estruturar a rotina? A Super Nanny. Super Nanny. Não vai Aham. dar para fazer isso com um bebê pequenininho recém-nascido. Primeiro que você está se conhecendo, e no começo que vocês estão se conhecendo, toda a relação ela é construída, né? O bebê estava dentro da sua Uhum. barriga, mas agora você conhece ele, então tem um momento ali
para você se conhecer, tomar posse do seu título de mãe e conhecer Uhum. aquele bebê e construir uma relação com ele. Então, Aham. conhecer ele, como ele é, quais são os hábitos dele, como é que ele dorme, como é que ele mama, como é que ele faz, e ele chorou assim, hoje ele chorou diferente. Então, tem um momento ali para você conhecer. Vai precisar Uhum. de muita calma nesse momento e É. não se cobrar tanto. A Luciana está falando aqui que mãe não vem com manual de instrução, né? Que o ajuste entre a mãe e o bebê é fundamental sem essas críticas e julgamentos, né? A Lu tá com ela tem duas filhinhas, tem uma que tá com 1 ano e pouquinho, né? Né, Lu? Eu acho que é 1 ano e agora eu não sei quantos meses. E também passou por duas gestações, assim, bem diferentes, né? Então, é aquilo. A mãe que chegou com o bebê pela primeira vez ou a mãe que chegou com o bebê e já tem outra criança lá gritando pela atenção É, dela, né? Como é que é, é isso, lidar com essas duas realidades? Então, é importante isso. Não existe manual de instrução e não existe o que é certo, o que é errado, tem que seguir assim, porque todas Uhum, as mães são assim, não são. Cada uma tem uma experiência e vai fazer a sua rotina de acordo com aquilo que vai experimentando. Você tem que uhum, experimentar, tem que testar, tem que ir conhecendo e desenvolvendo a rotina, né? Sem uhum, horários estruturados, mas só para você conseguir entender como é que funciona o dia e ter um tempo para você, que também é uhum. importante. Quando você já tem um filho e chega outro, é tenso. A Lu tem aqui uma de 1 ano e meio e a de 6 anos, né? São É. dois, Eu são duas tive, eu realidades. tive muitas questões com isso, porque eu quis muito não deixar que o Lucas sentisse que teria diferença. Coisa que é Uhum, impossível, né? É aham, impossível você querer se dividir em duas. Não dá. Eu falo, meu maior desejo, várias vezes, era me dividir em duas, para eu conseguir ficar com uhum, uma e ficar com outra da forma que eu queria. Não vai ser da forma que a gente quer sempre. E não vai ser da forma uhum, que ele quer, que eles querem também. uhum. Então, E de todo mundo novo, sobrevive depois, gente. Vai fazer terapia sobrevive. depois, não tem problema. Tem uma coisa que eu falo que a gente tem um desespero de bebê chorou e tem que atender. E às vezes você atende e você não tá bem. Uhum, Então eu tô muito estressada, tô muito cansada, o bebê tá chorando, vou ter que voltar lá, vou ter que ninar de novo. Eu tenho uma cena que me marcou muito a minha maternidade, que eu tava com o Gabriel, acho que com, sei lá, semanas em casa, me adaptando à rotina. O Lucas tinha 3 anos. E eu tava amamentando o Gabriel, e o Gabriel era uma criança muito agitada, até hoje, mas era muito agitada no peito, sabe? De eu ter que controlar ele para ele conseguir ter a pega correta, para eu conseguir fazer com que ele se alimentasse e descansasse e relaxasse. Era difícil. E aí, uhum, na hora que eu soltava, ele chorava de novo, então eu tinha que pegar de novo, e eu tava nesse processo de conhecer ele, né, de adaptação. Mas o Lucas uhum. queria minha atenção. E aí ele vinha no quarto, abria a porta, olhava e falava: Mãe, o bebê já dormiu? Oh, Eu meu falei: Deus. Não, Lucas, ainda não. E ele chorando e eu tentando. Aí daqui a pouco ele vinha de novo: Mãe, agora ele já dormiu? Ah, meu Não, meu Deus. filho. Porque eu botava ele pra dormir. Aham. E eu tentando e eu querendo: Dorme, pelo amor de Deus, Gabriel. E ele vinha toda hora: Mãe, agora. Quando eu consegui colocar o Gabriel pra dormir, colocar ele pra descansar, porque eu queria terminar aquilo, não, ele vai dormir, ele vai descansar. Que eu corri pro quarto do Lucas botar ele pra dormir, ele tava dormindo. Aí eu sentei, chorei, chorei, chorei. Falei: Eu não acredito que eu cheguei, ele já tá dormindo. Aham. A minha mãe, Porque a minha mãe conta uma história muito legal, assim, de que eu era uma criança problemática. Eu fui um bebê, já nasceu quase morta, né? E aí eu tive muitas cólicas e tal. E aí minha mãe conta a história de que eu não dormia a noite inteira, eu berrava o tempo todo. Minha mãe um dia ficou tão desesperada que a minha mãe pegou a fronha e rasgou a fronha, assim, no desespero, porque ela não aguentava mais, ela queria dormir, ela queria que eu calasse a boca e eu não calava. Então, assim, eu acho que tem esses momentos do pânico, é, da sensação de e isso, fracasso, né? isso A Adriana aconteceu tá falando justamente. aqui que ela não tomar banho não pertencia à mãe, né? Que colocava a filha no carrinho e colocava dentro do banheiro e que Eu fazia pendurava a isso. roupa com a filha no colo, né? Eu fazia isso. Eu botava na cadeirinha. Tinha uma cadeirinha de balanço que fazia assim, vibrava, balançava, eu botava ele ali e tomava banho olhando pra ele. Ele tá na cadeirinha de balanço, ele vai dormir em algum momento.
Em algum momento isso vai acontecer, né? Mas vai Eu ter tive. essa sensação de que não conseguia, né? Vai ter essa sensação de Cara, fracasso em algum momento. é uma aventura, né? Vamos combinar? É uma aventura. Oh, Ter dois filhos é uma aventura, então, maior ainda. O que acontece? Eu fui reparando, tinha uma diferença muito grande, que o Lucas, quando chorava, bebezinho, eu falava que era um miado. Ele chorava, aham, calminho. Gabriel, quando chorava, meu amor, acho que o prédio inteiro ouvia, porque ele falava, tipo, devia ser você, criança. aham, E aí eu tinha o desespero de preciso cuidar dessa criança, preciso acalmar ele. Só que eu não estava bem ali naquele momento acalmando ele. E aí eu fui entender, e é a maior dica que eu dou hoje em dia em relação a isso, que eu não preciso atender ele exatamente na hora que ele tá chorando. A não ser que seja de extrema necessidade, né? Mas nem às vezes chora porque tá sujo de cocô em um minuto e tá chorando, desesperado. Tem crianças que têm esses hábitos, né? Ele pode ficar ali no berço chorando e eu posso respirar um minuto antes de atender ele, para eu atender com uhum, calma. Ele pode ficar ali no berço chorando porque ele quer atenção, porque ele quer colinho, enquanto eu vou atender o irmão por um minuto, porque o irmão tá precisando, sei lá, que eu coloque um filminho para ele ver enquanto isso, entendeu? Então uhum. eu não tenho que estar de prontidão o tempo inteiro, desesperada, que eu tenho que atender os dois, e isso enlouquece. Então eu Porque posso a criança deixar está um por um tempo. alimentada, né? Tá alimentada, tá de É banho isso que eu tomado, tá falo. limpinha. Pô, se tá chorando, só aquela olhada de longe, né? Pra ver se não tá em perigo É. e segue a vida, né? É o que eu falo em relação à culpa também. Então, se avalia. Meu bebê, eu tô deixando faltar alguma das necessidades básicas, assim, ele tomou banho, ele tá alimentado, né? Ele tem aquilo que ele precisa. Então, por Uhum, que que eu tô culpada? Porque eu não sentei e brinquei 5 minutos? uhum, Porque eu não ninei mais tempo no colo porque eu tava com dor nas costas, sabe? Não tem por que eu estar culpada. Eu tô fazendo aquilo uhum. que é o meu melhor, eu tô fazendo o que eu posso, o que eu consigo agora. E isso vem muito, você repara, quando você tem dois filhos, isso fica claro pra você, não dá pra fazer tudo. Quando você tem um Uhum, filho, talvez você queira que tudo que ele precise, na hora que ele pede, tá ali pronto pra poder, talvez isso aconteça. E depois você vai dosando. Mas quando você uhum. tem dois, nem se você quiser, meu amor. Você tem dois, então não dá pra você fazer tudo que os dois querem ao mesmo tempo. Então eu vou dar um pouquinho aqui pra um, agora esse aqui vai ficar um pouquinho aqui. Vou ligar aqui a Peppa. Agora eu vou dar um pouquinho aqui pra outro. Agora eu vou dar um tempo dos dois porque eu preciso tomar banho. Então, Aham. é questão de você mesmo ir vendo o que, que dá certo na sua casa. A Cristiane está falando aqui, e as visitas, socorro, até os 3 Reis Magos esperaram quase 15 dias para ir ver Jesus quando ele nasceu. Gente, não seja uma visita sem noção, tá? É Ainda bem que terrível. agora não precisa ter visita, né? Quem foi que inventou essa mania de visitar a mãe assim que o bebê nasce, né? Não, Momento não que está pode. mais delicado, o momento que a gente está se adaptando à amamentação, um monte de coisa, a pessoa tem que fazer sala para visita. A ideia é que a pessoa fala que vai te visitar, você fala assim, olha, querida, você vai me visitar? Então tá, então traz uma compra de mercado, passa na farmácia, traz uma comida para mim, traz aí Eu, do restaurante uma comida, vem aqui lavar a minha louça. Aí tudo bem, você aham. me visita. Começa a É isso colocar aí. condições. Ó, exatamente. Eu tenho um caso de uma amiga que a sogra tinha a chave do apartamento dela. E ela com um bebezinho pequeno, 9 horas da noite, a sogra chegava com visitas na casa dela, 9 horas da noite, abria a porta e fazia uma festa ali. Não, você não precisa ficar aqui. Nossa, gente. Então, assim, foi uma das coisas Nossa. que mais Várias atrapalha. vezes. Gente, pelo amor de Deus, até o dia que ela teve um ataque, botou a sogra pra fora, trocou a fechadura e Uma falou que hora você não vai ia, não ia fugir. deixar. É isso, né? Tem que ser mais ou menos Eu assim. tive várias situações que eu me retirei do ambiente. Porque, por Uhum, exemplo, quando eu tava com o Lucas bebezinho, os meus pais moravam comigo, moravam numa casa cheia de gente. Eu tive vários momentos que eu peguei o Lucas no colo e me retirei e me tranquei no quarto. uhum, Porque você sente essa necessidade. Vem uma coisa tão bicho, tão leoa, agora eu quero ficar com esse bebê e eu vou decidir o que eu vou fazer aqui nesse momento, sem as pessoas uhum. falarem, sem eu ter que ficar fazendo sala. Então, eu era mesmo, tchau, vou me retirar nesse momento e vou ficar ali no quarto, fechada, trancada e ninguém entra. Porque É, precisa haver esse momento. pois é, a Priscila tá falando aqui, essa culpa dói, né? Preciso muito discernimento para não pirar e não se cobrar tanto, né? É isso. Senão, É cara, treino. é muita novidade, né, gente? Eu sempre conto isso para as minhas pacientes, que é o seguinte: às vezes, a amamentação ela tem uma
uma demanda calórica bem grande, então você tem mãe que seca assustadoramente, e aí quando começa o período das visitas, toda hora faz bolo, oferece biscoitinho e tal, aí você começa a entrar naquele ritmo de visitas. Eu tenho a impressão, assim, pelo menos as últimas, sei lá, nos últimos 3, 4 anos, as minhas gestantes até não têm reclamado mais disso, de tanta visita próxima. Eu acho que as pessoas começaram a se mancar um pouco mais, né? Você não acha isso? Eu acho que começou a ter um pouco mais de consciência, né? Dois ciências sociais, a E gente peraí que começou a você não ter travou. medo de falar sobre isso, né? Ótimo. Inclusive Isso. sobre o julgamento, a gente começou a não ter medo de falar das falhas e dos erros da maternidade, daquilo que é difícil, porque a gente tinha medo de falar, eu tinha que ser Uhum. perfeita. Na época, eu vi uma Sim. diferença muito grande disso na época do Lucas e na época do Gabriel, né, 3 anos depois. Na época do Lucas, eu tinha uma preocupação em mostrar que estava tudo bem. Eu Uhum. tava lá, olha, sem dormir, com cheiro de leite azedo, mas eu tava tudo bem, entendeu? O Gabriel, já, quando ele veio, já tinha um movimento de maternidade real, de falar aquilo que é Uhum. real, e das pessoas se Entendi. apoiarem mais, e graças a Deus isso tem acontecido. Né? Uhum. Diminuiu muito, Ótimo. porque apesar de ainda ter muito julgamento, ainda ter muita crítica, né? Ter muito isso é certo, isso é errado, diminuiu, eu senti, diminuiu um pouco, Aham. assim, de um filho para o outro. As pessoas estão um pouco mais conscientes, talvez em relação à visita também, graças a Deus. Tomara que fique Graças a assim. Deus. Daí para melhor, porque eu acho que o primeiro mês era pro pai, pra mãe, pro filho ficar trancado, tipo, não, quero ajuda, agora a gente quer ajuda, mas é um momento de se conhecer, é um momento tão forte de união ali, de família, de um, né, tá um com o outro, que às vezes se vem gente de fora, o pai até fica de lado. Uhum. Porque E vem esse alguém papel, né, e do pai que começa. tem que estar parceiro É, ali também, né? Também tem isso. A mulher isso. fica muito solitária, né? Eu acho que tem uma solidão muito grande materna. Essa é a impressão que dá. Essa participação do pai, do parceiro. Como é que lida com isso, né? Porque tem homem que acha que está sendo deixado de lado. Tem uns casos assim que eu acho surreais, né? O pai, o marido que quer uma atenção especial e acha que o neném tá roubando a cena e tal. Tem muito caso assim, né, Elo, Tem, dessa solidão materna, né? tem. Solidão é uma coisa que acontece muito, inclusive porque tem coisas que só mãe. Então, Uhum, a maternidade, às vezes, ela traz uma sensação mesmo de estar sozinha, de ser a única amamentando de madrugada, de ser a única que aham, está com o bebê ali chorando e ter que. Por isso que eu me interessei muito por esse trabalho de acolhimento materno, justamente para trazer essa sensação de que não tem uma mulher aqui que passou pelo mesmo que você, ou tem uma mulher uhum, aqui que entende exatamente o que você está sentindo nesse momento. Porque a sim, gente entende, quando a gente passa, a gente sabe o peso que tem. Agora, em relação ao pai, eu acho que tem que ter muito diálogo nesse momento. E uhum, acho também que existe uma coisa que a gente faz, que acho que faz parte dessa coisa de ser bicho, né? Ser meio minha cria, que a gente quer fazer tudo. Então, uhum, às vezes, a gente quer fazer tudo. Eu não tô falando que todos os pais são maravilhosos, não, porque tem pai que não ajuda mesmo. Tem pai que é aham, tenso. é. Mas às vezes, começa a avaliar, porque eu vi isso em mim também. Às vezes a gente quer fazer tudo. E aí a gente não Uhum, deixa nada pro outro fazer, porque eu vou fazer isso. melhor. Eu não vou deixar para ele fazer, eu vou fazer melhor. Uhum, Então a ideia é que você, pelo menos, cara, faz essa mala aqui para ir no pediatra. Ele vai fazer tudo errado, você vai ter que refazer, mas deixa ele fazer. Só para ele, naquele momento, ele entender que ele está fazendo uma coisa que faz parte do papel dele também. Porque ele não tem que sim, ajudar, sim. ele tem que É, estar. Ele tem que estar junto, ele não tem que ajudar. Então ele tem que exatamente. ser inserido. Às vezes Uhum, a gente faz esse movimento, às vezes deixa que eu faço, deixa que eu tomo conta, deixa que eu. E às vezes ele tem que ser inserido mesmo, para ele entender o papel dele, porque ele também está se adaptando. Né? Também é uma uhum, adaptação para ele. Ele também está conhecendo aquela mãe, aquela mulher que virou mãe, aquele bebê que uhum, agora não tá. O contato que a gente tem com o bebê é diferente do contato que eles têm, né? De repente uhum, o bebê surge ali. Então, uhum. ele também tem um período para se adaptar, e a Sim. gente também tem que deixar que ele faça, que ele entre, que ele tenha o lugar dele. Uhum. Uma das perguntas que eu queria sempre fazer essa manutenção da sanidade nos relacionamentos, né? Porque assim, tem mãe que é sozinha mesmo, que não tem a presença do, Sim, do pai da criança e tal. Então, assim, dá para manter a sanidade também nesses relacionamentos além mãe, né? De ser a mulher.
né? De ser uma filha que de repente tem um pai e uma mãe que ainda requerem cuidado também. Tem gente que, assim, É, eu super admiro a minha mãe, por exemplo. É, minha mãe tinha 3 empregos, minha mãe tinha 2 filhos pequenos, estava acabando a faculdade quando meu irmão nasceu e tinha uma mãe doente em casa, né? Então, assim, era muita loucura para administrar. Assim, eu sou super. Vou aqui dar os parabéns para minha mãe, né? Porque Dia realmente. das Mães. Exato, mas assim, era muita demanda, né? Você ter 3 empregos, cara, é muita coisa, né? É muita Administrar babá, demanda. administrar empregado, sei lá, é muita coisa para administrar. Então, como é que se Cada mantém uma uma tá aí com a sua sanidade assim? batalha. Como é que mantém a sanidade, né? É, Você é. acha que é possível se continuar sendo mulher ali no relacionamento, sendo mãe? O que Sim. É grita isso? possível sem essa pressão e essa cobrança. Quando não existe Uhum, pressão e cobrança, existe um parceiro que te apoia, que te escuta, que sabe o momento que está passando, que está ali, e não tem cobrança, não tem pressão, fica bem fácil. Só que a gente precisa se lembrar que antes da mãe vem a mulher. Porque antes de você ser uhum, mãe, tem você. E se é, você não estiver bem, se você não der atenção também àquilo que você precisa, às suas necessidades básicas, não só as do bebê, uhum, sim, você não fica bem. E se você não fica bem, a maternidade não vai ser positiva naquele momento. Você precisa uhum, estar bem com você, bem em todos os seus papéis. Óbvio que não vai dar para fazer tudo. Tem dia que não dá, tem dia que você vai ter que saber acolher os seus sentimentos. Hoje não vai dar, hoje não tô afim, hoje eu não vou conseguir. Não, hoje eu fui mãe exclusiva porque aconteceu teve cólica o dia inteiro. Mas aí uhum. no outro dia eu vou pensar como é que eu vou fazer através do que eu aprendi ontem, hoje, para fazer diferente. Então é E tem, tentativa e é muito uhum. diálogo, assim, e conversar e saber se equilibrar nesse Se momento. equilibrar. A Adriana tá dando um depoimento bem legal aqui, que o marido dela que dava banho na filha desde que nasceu, que ela só foi dar banho quando ela já estava com uns 5 meses já, né? É, e dava banho no colo dele, debaixo do chuveiro. Muito, muito legal essa experiência, Adriana. Eu acho Banho de chuveiro é uma linda, né? delícia. Super bonito isso. Assim, a gente tem também, gente, alguns outros casos que são atípicos, né? Uma mãe de UTI que o bebê teve que ficar na UTI, aquela dor de você, é, daquela incerteza do teu bebê estar ali, né? Tem, assim, as mães com crianças com necessidades especiais, tem tanta coisa também além disso, né? Algumas maternidades que têm uma demanda ainda maior, né? Para lidar. Como é que você apoia mães assim também que estão com essa dificuldade, Lô? Sim, sim. Tem essa demanda, né? Sim, aí vem o apoio, né? Não dá para deixar essa mãe com tudo aquilo que ela tem de responsabilidade, de medos, de incerteza. Então, aí vem um apoio assim, total à mãe, à pessoa que ela é, porque ela se entrega àquela criança, se entrega àquele momento que é Uhum, confuso, né? Que é sim. delicado. Então, ela precisa de apoio, ela precisa que alguém esteja lá com ela, perguntando para ela: você tá bem? Você precisa descansar? Porque é um momento Uhum. disso, de você Eu não divido com você, né? eu divido com você, eu faço isso aqui pra você, então, e de pedir ajuda também, viu? A gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. Existem grupos assim de mães que não se conhecem e que se apoiam em rede. Existe isso ou não? Você tem. Olha, se alguém souber de um grupo Ah, de mães que seja legal de participar, me convidem, porque eu já uhum, participei de alguns e de todos eu saí, grupos uhum, grandes, né? Eu tô falando, aham, porque eu encontrei muito julgamento, um uhum. desapoio assim que eu não É. sabia que existia. Pois é bom Então, saber disso, é bom saber, porque às vezes você acha é que tá muito crente que eu vai ter quero ser a gente te certa. ajudando. Aham, entendi. Existe É muito que eu quero nem estar certa. grupo de mãe de escola do WhatsApp, né? Então, assim, É, sempre rola uma competição mínima quando o grupo é aqui, muito né? grande, né? Quando são grupos grandes, eu vejo uma certa dificuldade, assim. Agora, quando são grupos pequenos de mulheres que já se conhecem, tem um bem Uhum, comum, né? Estão se apoiando ali numa situação, por exemplo, mães de UTI, tem grupos ótimos.
mas tem muito grupo aí que não vale a pena participar, não. Aham. A Fabi tá falando aqui que acha a mulher também precisa aceitar que a vida dela não vai ser mais como era antes, né? Sim, Porque nada vai mudar, mas e não porque a gente acha que nada vai mudar e não é verdade. Óbvio, né? Uma vez não tem mãe, como não mudar. né? Você É. tem, você E aí tem um também, upgrade de vida aí, né? a gente abre também, se para aquelas mães que talvez não estavam preparadas para a gestação naquele momento, né? Que foram Uhum. pegas de surpresa, enfim, que Sim. aconteceu e não era para acontecer, que existe um momento aí para você acolher essa vida, né? Se adaptar, buscar Uhum. ajuda, porque provavelmente você vai precisar de ajuda. Eu tive uma experiência mais ou menos assim no Gabriel, porque eu falei que o Gabriel me trouxe todas as experiências, porque eu fui tentante, eu quis Aham. engravidar, fiquei meses tentando e não conseguia. E aí, quando eu relaxei, falei, não, marquei uma viagem, tipo, não, relaxei, eu engravidei, eu levei um susto. Aí eu falei, meu Deus, não Aham. era pra ser agora. E eu passei pela Uhum. decepção. Quando eu soube da Sim. gravidez do Gabriel, eu não fiquei feliz. Eu fiquei Aham. assustada, eu fiquei nervosa, porque eu comecei a pensar no Lucas, comecei a pensar que não era o momento agora, porque agora que eu tinha relaxado. Uhum. Então, existe um momento ali para você acolher essa vida, para você Uhum. buscar ajuda, eu precisei buscar ajuda, e se adaptar a essa nova realidade, assim, e vai Uhum. mudar. Vai Vai mudar mudar. muito, né? E como é que está sendo hoje? Que eu acho que é a maior questão de todas. Hoje, na quarentena, no isolamento, você com seus filhos. Então, assim, a mulher que tem que responder no home office, a mulher que tem que fazer as coisas de casa e estar ali como professora, educadora, dona de casa, profissional. Como é que é hoje lidar com isso tudo? Ó, primeiro foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu enlouqueci. Foi uma loucura. Uhum. Eu falei, e agora? Como que eu vou Porque fazer? 24 horas por dia, ser mãe 24 horas por dia. Principalmente, principalmente com escola em casa, assim. Eu encontrei Uhum. uma grande dificuldade no começo. Eu fiquei muito resistente, porque eu achei muito difícil. E até hoje Uhum. tem dias que são muito difíceis. Mas eu fui aos poucos, eu acho que essa é a grande sacada, você ir experimentando. Então, um dia eu experimentei acordar às 8 horas e ter um momento meu pra mim, eu fui fazer. Deixa eu só ver. Tá normal pra vocês, gente? Oi, agora voltou, voltou. Pronto. Voltou. Voltou. Deu uma travada aqui pra mim. Voltou? E aí eu Voltou, consegui voltou. ficar com eles e atender aquela demanda da escola. Teve um dia que eu não consegui, porque eu tentei botar a escola um pouquinho mais cedo, mas aí o Gabriel já não queria, e foi na hora do almoço, atrapalhou tudo. Então é muito tentativa e anotar. Então, Uhum. nesse momento, eu Uhum. peguei um caderninho, eu anotei, ó, especialmente que dá errado, né? Ó, hoje não Uhum. deu certo porque eu tentei almoçar meio-dia, logo uma hora tinha uma aula ao vivo e não consegui. Ou hoje não deu certo porque na hora que eu fui estudar, trabalhar, ele ainda estava agitado, estava querendo brincar e não me deixou sozinho. Então, eu fui anotando ao longo aí de um mês Uhum. estratégias, o que dava certo, o que dava errado, para conseguir estruturar mais ou menos uma rotina, que não é uma rotina de horários, é uma rotina de Uhum. manhã, tarde e noite, para Uhum. conseguir me organizar de alguma forma, porque precisa haver uma organização e precisa ter uma rotina, a gente não pode abandonar a rotina. Sim. Especialmente com crianças em casa, é impossível. Tem que ter um horário para Uhum. dormir, um horário para acordar, um horário para fazer as Exato. principais refeições, até para você não deixar de Exatamente. fazer refeição, né, Nani? Exatamente, porque as pessoas estão muito enlouquecidas nesse caso dos horários, É, né? Porque assim, você não precisa ter o horário cravado, porque quando você tem o horário da escola cravadinho lá e tal, ok. Mas sem aquele teu horário de repente de trabalho cravado, essas é. refeições ficam comprometidas. A Eu não Casa do sei. Fazer Juntos aqui está aqui falando que maternidade é uma instituição, né? A Casa do Olha, Fazer, casa gente, do é fazer um espaço de juntos família. me Então, ajuda assim, muito na minha é, maternidade. pois é, se vocês puderem ir lá curtir o Casa do Fazer Juntos, vocês vão ver o que, que Me é o ajuda conceito muito de na minha família ali. maternidade. É muito Inclusive, bacana. eu descobri várias coisas de mim, né, de como mãe, por causa de Dona Carla, entendeu? Aham. Porque eu fui começar a entender, é um processo, né, gente? Saúde mental é assim, é tudo na vida, para você se equilibrar nesse momento, então, A Pri está falando aqui que procura viver um dia por vez, né? isso. Optou por acordar mais cedo. E é isso, gente. Cada um vai descobrir o seu próprio movimento, né, Elo? Eu acho que a gente está aqui justamente para falar que não tem fórmula, né?
É Não tem justamente fórmula. esse Não tem é, manual. não tem Não manual, não tem tem, fórmula. não tem dica infalível, não tem. A maternidade é Aham, inconstante, vão ter dias que vão ser bons, vão ter dias que são ruins, e vão ter dias que você vai ter que acolher, todos os dias você vai ter que acolher esses sentimentos, sejam bons ou ruins, uhum, seus, e ser honesto com a criança. Olha, hoje a mamãe gritou. Hoje eu gritei, você viu, foi feio, né? Eu gritei. O que que a gente pode fazer amanhã para ser diferente, para eu não me estressar tanto? Eu vivo falando isso pro Lucas, que o Lucas tá me dando trabalho com o dever. Então, o que que a aham, gente vai fazer amanhã para ser diferente, para eu não me estressar, para eu não ter que gritar, para não ter esse momento que é ruim entre a gente? Ser honesto, eu sou humana, eu tenho erros e eu tenho uhum. muito, eu tenho mais acertos do que erros. E só o Pois é, fato de eu me ótimo. preocupar em acertar já faz de mim uma mãe excelente. Porque eu podia não me preocupar. Tá, vou fazer do jeito que dá. Aham, Mas o fato de eu me preocupar e de me cobrar tanto faz de mim uma mãe que quer o melhor para os meus filhos, que quer o melhor para a vida deles, para que eles aprendam o melhor. Então, uhum. não tem problema errar. Pelo contrário, a gente erra justamente para aprender como acertar, a como E colocar isso, isso de uma forma melhor. assim, também lembrar que quando os filhos crescem, né, você vai continuar sendo uma mãe que se preocupa, mesmo que seu filho tenha 50 anos de idade, você vai continuar sendo essa mãe que se preocupa, né? Vai. Felipe tá dando uma declaração de amor aqui, tá, gente? É... Ah, gente, ó, declaração de amor ao vivo vale mais nessa live, hein? Vou te falar, gostei disso. Gostei disso. Fala aí, como é que é a tua expectativa agora para quando eles forem ficando maiores? Você acha que o trabalho vai ser dobrado? Olha, eu acho que toda fase tem um trabalho diferente. Toda fase traz uma situação, toda fase vai trazer preocupações, e, enfim, porque mãe é isso, né? Uhum, é essa novidade. Você quer que ele tenha o melhor da vida dele. Você quer que ele não sofra, coisa que é impossível, que vai fazer ele crescer. Uhum, Então, assim, eu quero que eles sejam felizes, eu quero que eles trilhem o caminho deles da melhor forma possível. Estarei aqui para amparar, mas o principal é que eles realizem. Eu não quero adultos com medo de viver, sabe? Eu quero adultos que uhum, metem a cara mesmo. Amanhã eu vou amanhã para a China, porque eu descobri uma coisa legal lá. Vá, entendeu? E uhum. volte. Ah, lógico, lógico. Nosso papo foi fluiu tão legal, a gente até já está encerrando aqui antes que o Insta derrube a gente, né? Eu queria primeiro que você deixasse uma mensagem para as mães e segundo que você desse aqui para a gente onde que a gente encontra você, onde é que as mulheres podem encontrar o seu trabalho. Então, no meu Instagram, HHDantas, eu posto sempre lá dicas, vou conversando com todo mundo. Lá também tem toda a forma como me achar lá em cima, tem o meu telefone. E, cara, o que eu poderia falar nesse momento, principalmente é isso, de acolher quem você é, o que você sente, a mãe que você é, ter respeito pela mãe que você é, né? Aproveitar esse momento para ter esse contato direto com os filhos, porque a gente está 24 horas com eles e ao mesmo tempo que é cansativo, é maravilhoso, porque você tem a oportunidade de conhecer aquela criança na escola, como ela é. Uhum, Eu tô acompanhando meu filho fazendo aulas, sabe? Coisa que eu não podia acompanhar, não estava dentro da sala. Então eu tô vendo como é que é a interação dele com os amigos, eu tô vendo como é que ele se dedica, o que é que ele faz, o que é que ele acha. Tô tendo conversas com ele que eu não tinha antes. Então, aproveitar esse momento com os filhos, diminuir a uhum, pressão, diminuir a culpa, a necessidade de ser perfeita, porque ninguém é. Filhos não uhum, precisam de mães perfeitas, precisam de mães verdadeiras. O amor está na uhum. verdade, né? Em É como você isso. faz, em como você se entrega, em como você se doa para aquela criança, dando o seu melhor. Não importa Uhum. se errou, se acertou, mas dando o seu melhor, fazendo aquilo que naquele momento é adequado para você. Acho que é isso, é se acolher Ai, mesmo. é lindo. Ó, a Lu tá falando que adorou ver a realidade compartilhada, a Pri tá falando que amou e que se sentiu cuidada também. Eu te Ah, agradeço imensamente, tá, eu que Elo, por esse papo agradeço pelo super convite. gostoso. É, assim, por trazer essa informação. E mais do que isso, aqui a Leandra falando, Leandra, que saudade, precisamos deixar lembranças boas desse momento, né? Do olhar Isso. positivo. E aí, assim, gente, eu também vou fazer um jabazinho meu aqui, tá? A partir de segunda-feira a gente vai começar
o Redux 21. Se você está com dificuldade de começar uma rotina bacana, se você está com dificuldade de sozinho organizar essa rotina, conta comigo, a gente vai começar esse grupo juntos. Elô já participou Cara, dos o apoio no Redux vários Redux, não existe. pra gente tentar organizar juntos uma nova Esse é um rotina, uma grupo que nova vale a realidade. pena. Vale a pena, Vale esse a pena grupo fazer vale a parte. pena, com certeza. Qualquer coisa, vai lá na minha bio, tem o link lá, se inscreve e tira suas dúvidas também. Elô, muito, 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 muito obrigada por esse papo maravilhoso. Eu que Me senti mãe agradeço. agora, tá bom, Ah, querida? você Fica é. com Deus. Ah, e sou, né? De um monte de gente. Gente, beijo, obrigada. Amanhã tem cozinha ao vivo, amanhã, 11 horas da manhã, Oba! com a nutricionista Karina Moreira, vai ensinar a gente a fazer petiscos pro Dia das Mães. Tá legal? Então espero vocês amanhã Feliz às Dia das 11 horas. Mães! Feliz Dia da Mãe para vocês também. Beijo grande. Tchau. Beijo!